Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está interessado na pesquisa do Jesus histórico. Hoje a gente vai abordar, quer dizer, aprofundar mais um pouco a respeito do sepultamento é, no judaísmo antigo, né, no século I, na fase do Segundo Templo ainda, né? E para essa obra eu vou abordar principalmente essa obra aqui do N.T. Wright, juntamente com Craig Evans, Os Últimos Dias de Jesus, da editora Ultimato. Vale muito a pena, visto, né, que o Craig Evans é um grande historiador da área aí do Jesus histórico. Ele é chamado até em documentários da Story para falar sobre o assunto. E é uma obra que está publicada aqui no Brasil. Ela tem muita documentação, muita riqueza arqueológica também. E ela vai abordar o assunto com uma profundidade muito grande, né? E é uma obra disponível, ela é barata, não é cara. Então eu indico aí para vocês. A gente vai falar aqui começando, né? O benção. A gente vai começar aqui falando, né, sobre a situação de que o judeu ele pensava da necessidade de uma pessoa ser sepultada. É necessário falar que até estrangeiros, inimigos de Israel e pessoas do tipo, elas eram sepultadas. Havia essa necessidade porque o judeu ele sempre foi muito, ele sempre pensava muito na pureza, né? E corpos não sepultados, segundo Deuteronômio 21, 22, 23, ela estava relacionado muito à questão de, de o corpo daquela pessoa ser maldição para o solo. E se era maldição para o solo, era maldição sobre o alimento, era maldição sobre as próprias pessoas que consumiam daquele solo, né? Então havia expedições, aqui o Craig Evans vai até falar que havia expedições em Israel em que eram buscados pegar, recolher todos aqueles corpos não sepultados e sepultares para que fizesse a purificação do solo, né? Isso vai dar uma luz e jogar uma luz sobre por que durante quando Jesus foi crucificado, mesmo ele sendo visto como um malfeitor, porque os judeus e os romanos o viam assim, por que eles tinham tanta preocupação em que Jesus ele fosse sepultado? Justamente por isso. Lá em Gálatas também Paulo vai falar, isso é um exemplo da visão judaica dessa natureza, de que Jesus ele se fez maldição para nós, porque assim está escrito, aquele que é levantado no madeiro é amaldiçoado por Deus. Então Jesus ele se fez maldição para nós. A gente vê aí que o judeu daquele tempo via desta forma, entendeu? Então era esse o motivo especial por um judeu como José de Arimateia, e eu vou fazer um vídeo só sobre José de Arimateia, pensar e querer o sepultamento de Jesus, né? Eu vou fazer um vídeo de José de Arimateia e também de Nicodemos também. Aqui a gente, eu nem abordei aqui tanto, né? Deuteronômio aqui ele vai falar aqui mais relacionado ao sepultamento quando a pessoa era enforcada ou apedrejada. Essa lei aqui ela era mais aplicada para apedrejamento e tudo mais de enforcamento. E havia necessidade de sepultamento, lógico. E mais tarde essa pena também é associada em Israel à crucificação. A gente vai ver aqui nos manuscritos do Mar Morto, esse capítulo aqui é o Silêncio do Sepultamento. Vale a pena vocês comprarem essa obra. Aqui no manuscrito do Mar Morto, no manuscrito do Templo em especial, a gente vai ver o seguinte: vocês devem pendurá-lo em um madeiro até ele morrer. Isso daqui já é uma metáfora hebraica para a crucificação. Geza Vermes, historiador judeu da Universidade de Oxford, lá na obra dele A Paixão, da editora Record, também vai enxergar como é que é? Essa passagem aqui dos manuscritos do templo como uma metáfora hebraica para crucificação. Então a gente vê que já no século I, já próximo da época de Jesus, começou-se a enxergar essa passagem de Deuteronômicos como uma necessidade de entendê-la também e aplicá-la para a crucificação também, né? E isso dá uma visão de que... Por que essa visão de que os judeus não queriam que Jesus fosse sepultado e os romanos também não deixariam ele ser sepultado? É errônea. Depois eu também vou fazer um vídeo sobre aquele ossuário de Givat Hamivat, né? Que o Geza Vermes
Craig Evans também vai falar também dele aqui nessa obra. Eu vou abordar um pouquinho mais a fundo. Enquanto o texto de Deuteronômio 21, 22, 23 fala de um homem morto e depois pendurado em um madeiro, em 11q Templo fala de um homem pendurado até ele morrer. Muitos pensam que o que se tem em vista neste último caso é a crucificação. É preciso observar também a exigência de sepultar a pessoa executada no dia de sua morte. Em Deuteronômio, lemos: enterre-no naquele mesmo dia, mas no manuscrito do templo é acrescentado: vocês não devem deixar o corpo dele no madeiro da noite para o dia. Isso está relacionado à maldição por Deus, né? Era isso que os judeus eles entendiam. Então, logicamente, que seria necessário sepultamento, mesmo se fosse um malfeitor, um romano e até mesmo um inimigo de Israel. A gente vai ver isso daí também na conclusão do manuscrito da guerra, que fala sobre o povo caído de Quintim. É falado sobre esse manuscrito, também o manuscrito da guerra, e fala sobre os que provavelmente eram os romanos, e os sumos sacerdotes tiveram todo o cuidado, né, desses inimigos de Israel serem sepultados, provando aí que até inimigos de Israel eram sepultados, né? Mas aqui eu vou dar uma prosseguir para as outras análises dos outros estudiosos, né? Eu sempre gosto muito de não forçar uma visão unilateral, né? Eu sempre gosto de mostrar o que não só um historiador vê, mas também o que os outros historiadores também analisam, porque eu acho isso importante, né? Aí aqui ele vai falar justamente sobre aquilo que eu vou falar depois, né? Sobre as evidências arqueológicas do sepultamento na era romana, né? Ele vai falar sobre o ossuário de Givat Hamivat e tudo mais, né? Mas isso daí é para um outro momento. Aqui, A Morte do Messias, volume 2, de Raymond M. Brown. Ele vai falar aqui também atitudes em relação aos corpos crucificados. Aí a gente vai ver aqui que no volume 1 ele vai abordar justamente que já tinha se tornado na época de romana, na época do Império Romano na Judéia, que crucificação crucificação já era vista e associada com Deuteronômio 21, né? E era essa necessidade de sepultamento. Ele vai citar aquela passagem, né? Na primeira revolta judaica, os idumeus jogavam fora os cadáveres sem sepultamento. Ao comentar isso, Joséfo, com repulsa, Joséfo declara: os judeus são tão rigorosos com questões fúnebres que mesmo aqueles que são crucificados foram descidos e sepultados antes do pôr do sol, né? Ele fala isso daqui na página 403. Ele vai ter uma abordagem bacana aqui, ó. Ele vai abordar todo esse tema aqui, né? Eu busquei na internet, né? E essa obra do Raymond M. Brown, ela tá disponível na do Cero para baixar em PDF, né? Você que não tem poder aquisitivo aí para comprar essa obra, tem para baixar na do Cero. Só que na do Cero é aquele negócio, né? Tu tem que estar apertando aquele botão diversas vezes até baixar, porque não é apertando uma única vez. Se tu apertar só uma única vez, tu vai se frustrar, porque não vai baixar, não. Olha, ó. Muito bacana essa obra dele. Mas falando mais profundamente dessa situação, ele vai analisar aqui no volume 1 da Morte do Messias, que também tem na do Cero, a respeito dessa passagem, né? Ele vai falar aqui no capítulo 23. Capítulo 23. Olha aí, o capítulo 23. No castigo para blasfêmia. Ele vai abordar todo esse assunto aqui. Ele vai estar abordando esse tema aí e tal e tudo mais. Agora sabemos, por texto dos manuscritos do Mar Morto e Gálatas 3:13, que no tempo de Jesus considerava-se que a crucificação satisfazia a descrição da lei de suspender em uma árvore. Assim, teoricamente, era possível combinar apedrejamento e a crucificação como a pena para blasfemar. Quarto, o manuscrito do Templo de Qumran
Menciona-se na interpretação de Qumran, faz de Deuteronômio 21 suspender, crucificar, não se seguia a ser morto, mas levavam até a morte. Então, suspenderás na madeira para que ele morra. Essa passagem relaciona-se com 4q Naum, que se entende afirmar que tal forma de execução existiria em Israel de outrora. Antes conhecíamos alguns exemplos de crucificação realizada por judeus, sem indicações de que era prática aprovada. Por exemplo, a gente vai ter o sacerdote Alexandre Janeu, que crucificou 800 inimigos judaicos e presume que seu contemporâneo Simeão ben Shebat crucificou 80 feiticeiras em Ascalon. Aqui ele vai fazer uma análise a respeito da metáfora hebraica, né, que eu falei. E ele vai fazer uma breve conclusão, né? Se a interpretação era compartilhada pelo Sinédrio, então a suspensão, isto é, a crucificação de Jesus por blasfêmia, foi pena totalmente justificada pela lei. Menciono todos estes fatores de valores divergentes para mostrar que o argumento de nenhuma blasfêmia, porque não houve nenhum apedrejamento, é, na verdade, muito fraco. Eu recomendo essas duas obras aí do Raymond Jim Brown para você que quer se aprofundar no Jesus histórico, na crucificação e tudo mais. Recomendo também essa obra da editora Ultimato, né? Você que não tem condição de comprar essa daqui do Raymond Brown, compra essa, pô. Essa daqui é barata, é acessível, entendeu? Ela é uma obra muito boa, ela é pequena. Eu já fiz um vídeo aqui, mas eu vou fazer de novo. Sempre faço questão de mostrar sobre essa obra. Ele vai falar sobre o grito da morte, que ele vai falar sobre a crucificação, o silêncio do sepultamento e a surpresa da ressurreição, né? É uma obra muito boa, né? Eu vou usar ela aqui para falar de outros assuntos também, tudo mais. É isso aí, galera. Valeu. Se eu perceber que eu faltou falar de mais alguma coisa aqui, depois eu faço um outro vídeo sobre, né? E é isso aí. Depois eu também vou fazer um vídeo só sobre aquele ossuário de Givat Hamivat, que é um ossuário de um crucificado, daquele judeu Yohanan ben Hagakol. E falar sobre a questão da arqueologia da crucificação, né? É necessário a gente falar sobre essas coisas aqui, né? É isso aí. Valeu, muito obrigado. Não se esqueça de curtir, comentar, entendeu? Compartilhar para que o YouTube reconheça e que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que, ao meu ver, é relevante, né? É isso aí. Valeu, falou.